Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Fortucci, você está no Entre Linhas do Jogo, um canal dedicado a ajudar você a melhorar o seu conhecimento sobre futebol. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Manchester City, os segredos da tríplice coroa da equipe de Pep Guardiola. O que está por trás desse time que ganhou os 3 principais títulos na Inglaterra e na Europa também? Só não ganhou a Copa da Liga, que é o título menos importante, mas ganhou Premier League, FA Cup e ganhou também a Liga dos Campeões. Fato esse que só aconteceu em 99 com o Manchester United. Então o City é o segundo time na história a conquistar tal feito. A primeira Champions League também do Manchester City, sob o comando do Guardiola, algo que era obsessão. Antes de mais nada, vou pedir para você já dar um like aqui no vídeo, mandar esse vídeo para o seu amigo também que gosta de futebol, que quer entender um pouco mais sobre o jogo de uma maneira geral, sair da superficialidade. Me ajuda aqui no canal dando esse like e compartilhando. A novidade dessa temporada, dentro do ataque do Manchester City, foi jogar de fato com 3 zagueiros. Na verdade, 4 zagueiros. 3 zagueiros aqui nessa última linha, mais um zagueiro aqui que é o Stones. Essa é a sacada do Guardiola, colocar o Stones como volante no lugar do Rodri. E aqui então jogava Ederson, Walker, Rúben Dias, Ake ou Akanji. Aí você tinha os 2 pontas, podendo ser o Mahrez por um lado e o Grealish pelo outro, se a gente for pegar a final da Champions como base. O Foden também entrou várias vezes ajudando o time em uma das 2 pontas. Aí você tem Gundogan, Kevin De Bruyne e o trunfo da equipe, o Cometa Haaland. Defensivamente, o time se defendia com 4 zagueiros de fato, uma linha de 4 toda com 4 defensores. Para quem pensa que o Manchester City do Guardiola só pensa em atacar absurdamente, não, tá? Porque defensivamente aqui entrava o Stones e aí você tinha então uma linha com 4 defensores. O Walker, que é um lateral que não é lateral há muito tempo, joga mais de zagueiro do que de lateral, então a gente considera ele como zagueiro. E aí a gente tem os outros zagueiros, 4 zagueiros de fato. Você tem então aqui o Rodri, Gundogan baixava para ser um volante, jogava no entrelinhas, mas defendia como volante. Os 2 pontas e aqui na frente, então, De Bruyne e Haaland. 4-4-2 defensivo. Esse era o sistema tático da equipe do City, de maneira ofensiva e de maneira defensiva. Vamos falar então um pouco do ataque. Começando pela saída de bola. A gente via uma saída de bola a 3. Por você ter um zagueiro já entre os 2, você ter uma linha de 3 defensores, você não precisava que o volante, tal como o Busquets, descesse para fazer essa saída de bola. Então, você já tinha uma saída a 3 na equipe do Manchester City. Você tinha muitas vezes os 2 jogadores de lado responsáveis por dar amplitude até de maneira mais baixa, depender. E essa saída de bola variava bastante também. Muitas vezes você tinha como trunfo acionar o De Bruyne ou até mesmo o Gundogan descendo para ajudar. Às vezes o Walker jogava um pouquinho mais baixo, você tinha uma saída então aqui organizada com 4 defensores. Variava de acordo com o adversário, mas o conceito era sempre você tentar fazer essa saída com 3 jogadores aqui pelo meio e de maneira curta, uma iniciação onde você pudesse ter o controle da bola e viajar juntos. Esse é o conceito do Guardiola na saída de bola. Viajar juntos. O que seria esse viajar juntos do jogo de posição? Você ter a posse de bola e o seu time aos poucos ganhando altura, como um bloco mesmo, ao mesmo tempo, até chegar aqui no último terço e conseguir então desequilibrar o adversário. O grande diferencial já dessa saída de bola, se a gente for até colocar o adversário aqui no campo, não é? Um adversário aqui que vai marcar essa saída de bola, qual que é? É muitas vezes, ó, quando você tem marcações individuais, que é o que hoje acontece muito nas equipes que buscam marcar alto, não é? Você tem, ó, o Haaland descendo, muitas das vezes, quando há essa marcação bem estrita aqui por parte do adversário, tá? Só uma suposição. O Haaland desce, difícil esse zagueiro acompanhar, às vezes até acompanha, mas é difícil. E o que você vê? Você vê uma bola do Ederson de repente aqui para o Haaland, já acionar um dos volantes, principalmente o Rodri, de frente para o jogo. E aí confundindo o marcador que era responsável por marcar o Rodri. E aí a equipe do Manchester City então conseguia dar prosseguimento. A primeira importância do Haaland
no sistema do Manchester City. E é interessante por quê? Porque o Haaland é um jogador que sempre jogava de frente no Borussia. E o Guardiola adaptou ele para jogar também de costas. Se a gente for falar já dos 2 últimos terços, a gente vê uma equipe que fazia o tradicional ataque posicional. E sempre um bom ataque posicional, como nós sabemos, é dividido em 2 etapas. Ou seja, os jogadores vão ter 2 funções aqui nesse ataque. Primeiro, a função de construir, que geralmente quem faz isso são os zagueiros e os volantes, e a função de atacar, de desequilibrar, de agredir, que são esses 5 aqui na frente, no caso do Manchester City. Essas são as 2 funções do ataque posicional que não eram diferentes com o City. Aqui a gente tinha os zagueiros mais numa função de construção, os 3 geralmente tinham essa característica, e os volantes mais focados em fixar jogadores adversários, podendo ser os atacantes, para que esses jogadores tenham liberdade, ou até mesmo os volantes, e deixando os atacantes adversários aqui numa situação de desvantagem, de 3 contra 2. E o diferencial aqui, esse ataque do Manchester City, para essa temporada, era esse cara aqui, era o Haaland. Não só na saída de bola, mas principalmente nesse último terço. Era um jogador capaz de receber cruzamento e fazer gol de cabeça, porque era um jogador que se movimentava muito bem dentro da área, fingia de repente para um lado e vinha aqui para o outro para poder receber um cruzamento. Realmente era um jogador letal que a gente via que tinha essa condição de concluir, jogador de último passe. Mas também, não só dentro da área, era um jogador letal. Fora também, muitas vezes, ele recebia passes em profundidade. A bola vinha para cá, ele recebia correndo entre 2 zagueiros, ou entre um lateral e um zagueiro, a depender da jogada, e fazia sua finalização. Essa é a jogada letal dele no Borussia Dortmund. A gente destacava muito ele, eu inclusive fiz conteúdo na época sobre isso. O Haaland não era um jogador que gostava de contato físico, e ele manteve essa característica do Manchester City. Aqui, ele também, em vários momentos, jogava de costas e jogava muito bem. De repente, fazendo essa função de atrair o defensor adversário, permitindo a entrada do Gundogan. Gundogan, inclusive, foi o melhor jogador do Manchester City nessa competição. Numa eventual ausência do Haaland, ele jogava até de falso 9 entrando, tá? E às vezes, nem necessariamente na ausência do Haaland, mas jogava de falso 9 trocando de função com o Haaland e aparecendo aqui para concluir. O Gundogan realmente foi o melhor jogador do City e não foi só nessa temporada. Isso vem de outras temporadas quando o City ainda não tinha o Haaland e muitas vezes tinha que improvisar para ter alguém concluindo dentro da área. O Gundogan fazia muito bem esse papel e também, em alguns momentos, menos até do que no Borussia, claro, mas aparece aqui jogando de volante. Então, é um jogador completo. E volante daqueles que sabe distribuir e sabe chegar de trás também, como elemento surpresa para receber uma bola na área vindo de trás, né, para poder estar finalizando aqui dentro da área, como um Paulinho no Corinthians, por exemplo. Pode ver que o Barcelona fez um ótimo negócio ao trazer um jogador como esse aqui de graça, que não renovou por política do clube. Um outro jogador que vale a pena a gente destacar aqui, como sempre, é o De Bruyne, que é o camisa 10, que na verdade é um todo-campista, o jogador que mais tem liberdade nesse sistema do Manchester City para não ficar preso à sua zona do campo. A gente sabe que o ataque posicional você precisa ficar preso aqui, mas com o De Bruyne isso não acontece. A bola está aqui, muitas vezes ele está aqui também. E aí a gente tem muitas vezes, dependendo do adversário, alguém vindo cobrir, podendo ser o Walker, igual eu coloquei aqui, tá? Ou o Mahrez aqui vindo por dentro, cortando para dentro, o Walker fazendo a amplitude por esse lado, ou às vezes simplesmente você não se preocupando com alguém vindo cobrir esse espaço do campo. Então tudo dependia muito do adversário. Houve adaptações contra adversários específicos para essa função do De Bruyne também. Então um pouquinho aqui do ataque do Manchester City. A gente também não pode esquecer, claro, do Rodri. Rodri é um jogador importantíssimo, um jogador que aparecia fazendo gols, coisa que a gente também não pode deixar de destacar, ok? O Rodri aparecendo como elemento surpresa, tá? Para vir aqui marcar gols decisivos, como aconteceu em jogo de Champions League, que ajudou muito o City a chegar adiante e ganhar esse título inédito. Além dos destaques individuais, vale a pena a gente destacar uma coisa que, na minha visão, os outros times do Guardiola, o Manchester City também, mas as suas outras versões do Guardiola,
não tinham, que era justamente a questão da compactação ofensiva, como eu vou colocando aqui para vocês poderem estar entendendo. Vem junto comigo. O que seria essa compactação ofensiva? A compactação ofensiva seria você ter os seus zagueiros bem próximos do campo de ataque. Então, em várias imagens, era possível, quando o Manchester City já estava no último terço, era possível a gente ver os zagueiros numa posição bem alta. Então você tinha o seu time bem compacto aqui ofensivamente, vou até colocar os dois atacantes aqui, rivais, mas você tinha o seu time bem alto para poder ter uma opção de retorno. Isso é importante sempre, porque no ataque posicional você precisa ter boas opções de retorno, tá? Quando você não consegue progredir em boas condições. E também por um outro fator que a gente vai falar exatamente agora, quando a gente entrar na transição defensiva. O que é transição defensiva? É o momento logo após a perda da posse de bola. A gente sabe que a equipe do Manchester City tem como princípio pressionar após a perda, principalmente fazendo isso de anos, desde o Barcelona, o Guardiola manteve. Principalmente isso aqui, você tem alguns dos jogadores mais próximos aqui dos rivais fechando linhas de passe do portador da bola e um jogador fazendo essa pressão diretamente ao portador, tá? Forçando então o rival a tentar jogar longo, e aí você tem o Ederson aqui como um líbero e aí possibilitando uma reconstrução e uma reorganização para voltar a atacar. Por que a compactação nesse caso ela é tão importante? Por um fator que é esse, Imagina se esses zagueiros estivessem aqui, aqui atrás. Aí você perde essa posse de bola, os atacantes já são acionados. Olha o tempo que levaria para esses jogadores percorrerem aqui, O tempo já desse jogador pensar no que tinha que fazer e já acionar de repente um outro jogador ou da equipe toda progredir para frente. E no futebol, você precisa hoje tirar o tempo do seu adversário. E como você faz isso? Nesse caso do Manchester City, diminuindo as distâncias de um setor para o outro. Então, realmente, você vê uma situação onde esse jogador, além de ser uma opção de retorno, ele já está próximo de um jogador, possível receptor, possível jogador aqui que vai receber essa bola caso haja uma perda de posse para já pressionar. E aí, na minha visão, o jogo onde isso fez mais diferença foi contra o Real Madrid, que a gente viu uma ação do Walker sobre o Vinícius Júnior. Então o City ainda tinha posse de bola e você via a todo momento o Walker já fazendo essa, não perseguição, tá? Mas sim mantendo uma distância legal para caso o Vinícius recebesse, já pressionasse, ou então, caso alguém quisesse lançar o Vinícius, desse tempo para o Walker virar o corpo e apostar a corrida em condições de ganhar do Vinícius Júnior. Isso aqui é um princípio que a gente chama de vigilância defensiva, ou seja, você está próximo já de um possível oponente que vai receber a bola quando você ainda tem a bola, quando o seu time ainda tem a bola. Foi dessa maneira, sem pensar ainda em organização defensiva, que o Guardiola anulou o Vinícius Júnior. Não é uma novidade, porque isso é uma coisa que a gente vê nos outros jogos também, mas contra o Real Madrid funcionou muito bem. E quando o Walker estava participando de alguma outra ação, você tinha o Stones fazendo essa cobertura aqui no Vinícius Júnior, o que aconteceu e funcionou também muito bem nesse jogo. Foi aí, na minha visão, que se destacou mais taticamente a equipe do Manchester City contra o Real Madrid, anulando o Vini Júnior. Falando um pouco de defesa agora. Em bloco alto, a equipe do Manchester City a gente sabe que buscava fazer uma pressão alta, que é diferente do que a gente falou de pressão após a perda da bola, que a gente já está organizado para se defender. A equipe do Manchester City procurava então fazer uma pressão alta na equipe adversária. E essa pressão ela variava muito conforme o adversário, mas um padrão que a gente identificava muito bem era, de repente, por exemplo, saída de bola pelo lado direito. Você tinha o 4-4-2, então tradicional. Você tinha aqui o Haaland e o De Bruyne, cada um saltando em um zagueiro. Esse ponta vindo saltar do lateral, que é o jogador mais provável a receber. Lateral do lado oposto sempre livre, porque é a jogada de mais difícil execução, a virada de jogo. Então por isso que depois dessa saída de bola não basta você vir pressionar o adversário, você precisa formar um triângulo aqui entre o goleiro e esse zagueiro que vem receber.
E o Haaland fazia isso muito bem, assim como o De Bruyne. E aí, ó, esse outro ponta vinha fechar com o atacante adversário. E aqui você tinha os laterais não subindo muito e tendo, ó, uma superioridade aqui atrás de 3 contra 2 para forçar o rival a jogar através de uma bola longa. E você, através essa superioridade de 3 contra 2, ganhar primeiras e segundas bolas pelo alto. Aí também a importância de você ter 3 zagueiros, ou melhor, você ter 4 zagueiros nessa última linha defensiva, porque os duelos defensivos são muito mais fáceis de ser ganhos, né? Você tem zagueiros com altura e com impulsão para poder ganhar primeiras e segundas bolas aqui pelo alto, retomando a posse de bola e fazendo com que a equipe reorganizasse o seu ataque. E aqui você tinha então uma situação de 3 contra 2, onde você forçava, através dessa pressão alta, o rival a dar um chutão para frente, e você com 4 zagueiros aqui atrás, aí que entra a importância desses 4 zagueiros, você tinha impulsão e duelo defensivo suficiente para poder ganhar essas primeiras e segundas bolas pelo alto, né? Nesse caso a gente está falando de 3, mas a gente já começa a entender por que você ter essa última linha com muitos zagueiros também é importante. E aí já começa essa importância por aqui. Na fase defensiva, em bloco médio e baixo, a gente tinha a presença do Stones e do Gundogan. A presença do Stones, então, como mais um zagueiro, dentre os outros 3 que iniciavam a construção, e o Gundogan jogando de volante aqui nesse 4-4-2, mantendo Haaland e De Bruyne à frente. Marcação por zona, tá? Zona sempre pressionante. Então, o rival aqui tinha posse de bola, você sempre tinha alguém vindo pressionar, tá? E aí os outros 3 cobriam, fazendo aqui uma linha de 3 defensiva. Aqui também, questão de bola coberta e descoberta, né? Para poder você defender a profundidade. Então, quando havia iminência de lançamento, você tinha todo mundo correndo para frente. Quando não, você tinha todo mundo com o corpo virado para a bola, olhando para a bola. Você tinha também, ó, por exemplo, contra o Real Madrid, quando o Vinícius era achado nesse último terço, você tinha duelos defensivos e coberturas, não é? Então o Walker muitas vezes saía, e aí você tinha as coberturas bem feitas por especialistas em defender a área, né? 3 zagueiros, a Kanji, o Stones e o Rubem Dias. Isso dificultava bastante para os adversários, mais uma vez por conta dos duelos defensivos. Na bola parada defensiva, a gente tinha uma marcação então por zona. Esses jogadores aqui que formavam o L eram responsáveis por formar fileiras, impedindo espaço entre um e outro, para que o adversário não pudesse receber essa bola e fazer uma finalização. Então você tinha essa linha em L aqui muito bem estruturada. E os bloqueadores, que eram responsáveis por impedir a impulsão desses jogadores que vinham de trás. E ainda, geralmente, 2 jogadores aqui para pegar os rebotes, ser responsável pelos rebotes. E aí, até falando de bola parada ofensiva também, que varia muito, nem dá para a gente colocar aqui no quadro de maneira tão específica, creio que é a fase que mais varia em todas as equipes, a gente via muitos gols de bolas curtas, saídas curtas, onde você cruzava no segundo poste e aí acontecia finalizações. O Manchester City se destacou muito nessa temporada, talvez até mais do que nas outras, pelas bolas paradas ofensivas também. Cabe o estudo do adversário também, uma equipe como a do Pepe Guardiola, tem especialista em bola parada. Queria saber agora de você, o que você achou do vídeo, qual comportamento desses que eu falei você achou que foi mais determinante para o título do Manchester City, qual o principal jogador, enfim, seu comentário é sempre muito bem-vindo. Vamos debater nos comentários, porque debatendo é que a gente aprende. Deixo esse espaço para você. E também peço recomendações aqui, qual outro conteúdo você quer ver, que eu ainda não fiz por aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.